Bom dia. Esse é o vídeo do projeto integrador para licenciaturas, número 1 do ano de 2020. O nosso grupo ele é o de licenciatura em Letras, Pedagogia e Matemática, e o nosso grupo é o 3N.2, do Polo de Cubatão, em São Paulo. A nossa turma ela é ingressante do segundo semestre de 2019, e ela é composta pelo William, pela Tainá, pelo Matheus e pelo Eduardo. Ok? Pessoal, o nosso grupo vai trabalhar no projeto integrador de número 1 do ano de 2020 com o lúdico na aprendizagem de história aplicado aos anos iniciais do ensino fundamental. O que nós queremos trabalhar com isso? Bom, nós já deixamos bem claro logo na introdução do nosso texto que brincar é uma condição humana. E não só uma condição humana, ela é uma condição de ser do mamífero. O mamífero, além de mamar, além de chorar, todo mamífero, além de mamar, além de chorar quando está longe do ser que o cuida, da sua mãe, eles também aprendem brincando. Todos os mamíferos aprendem brincando. E o que acontece? Ocorreu uma separação dos seres humanos na questão do aprender e do brincar. Eu trago aqui, por exemplo, o filósofo Gusdorf, trabalha no seu livro sobre filosofia, o seguinte, que o mito ele surgiu dentro de um contexto de que o homem se sentia um ser apartado da natureza. E ao sentir-se apartado da natureza, esse ser humano criou um mito para o integrar na natureza e assim se sentir pertencente a ela. E neste momento, enquanto o jacaré faz parte da natureza, enquanto a lebre, enquanto o leão fazem parte da natureza, o ser humano precisa de um mito que o explique como um ser apartado da natureza. E neste momento, no mito, surge a questão da superioridade humana. Quando o ser humano ele não surgiu na natureza, mas ele foi criado para reinar na natureza. E neste momento ocorre a separação entre o físico e o mental. As coisas físicas são coisas de animais, animalescas, e as coisas mentais são coisas da humanidade. E neste momento, desde então, o ser humano vem com essa ideia de que ele é um ser apartado da natureza, um ser superior à natureza e um ser que deve reinar sobre a natureza. E neste momento ocorre a valorização dos atos antinaturais frente aos atos naturais. A escola ela adquiriu muito deste pensamento a partir do momento que ela separa o divertido da aprendizagem, negando os atos naturais dos mamíferos que aprendem brincando. E é isso que nós vamos querer resgatar no nosso trabalho. O uso do lúdico, que é o uso da brincadeira, do divertimento, para o ensino-aprendizagem dos alunos. Nós vamos querer resgatar essa valorização dos atos naturais na educação, que foram apartados a partir desse momento que o ser humano viu que ele é um ser teoricamente superior à natureza, e os atos manuais, os atos físicos são animalescos, enquanto os atos mentais, os atos de reflexão são atos humanos. Nós vamos querer juntar os dois, porque se os mamíferos aprendem brincando, e o ser humano também é um mamífero, ele pode sim aprender brincando. Quais são a problemática, pessoal? Nós entramos no seguinte dilema. Como transformar as aulas de história dos anos iniciais do ensino fundamental em algo divertido? Então, nós conseguimos, por meio de pesquisas bibliográficas, por meio de análises, algumas dinâmicas, algumas brincadeiras, algumas atividades lúdicas que são capazes de desenvolver esse pensamento, essa ludicidade, né? Desenvolver a ludicidade nas aulas de história do ensino fundamental. Tudo bem? Entre elas, nós encontramos, por exemplo, o álbum de figurinha da minha família e da comunidade, que tem o objetivo elaborar um álbum de figurinhas com fotos, desenhos, recortes de jornais sobre o bairro do aluno, né? Oficina de imagens, elaboração de uma árvore genealógica, tudo isso de acordo com a BNCC, que traz que um dos objetivos principais da educação de história nos anos iniciais do ensino fundamental é você tentar criar esse sentimento de pertence, né? Você tentar criar esse sentimento de o eu e o outro. Eu faço parte de uma comunidade, eu em relação ao outro. Além, pessoal, tem aqui ó, no 2, aula em formato de RPG, uma coisa muito interessante que faz a aula deixar de ser monótona, uma aula de recebimento e transforma um aluno em um personagem histórico. Já existem vários modelos assim, onde o aluno ele vai aprender, por exemplo, isso nos anos finais do ensino fundamental. Ele vai aprender sobre
Revolução Francesa, onde ele se torna o personagem da Revolução Francesa e ele trabalha por meio de jogos, de rolagem de dados, atos dele dentro da Revolução Francesa. Então, por que não trazer esse RPG com regras mais simplificadas para os anos iniciais do ensino fundamental? Outra coisa importante aqui, pessoal, é o 3, tá? Trilha, indícios da minha cidade. Eu achei muito interessante que é o seguinte, os alunos eles fariam uma caminhada pelo bairro, né? Eles fariam uma caminhada pelo bairro, eles escreveriam o bairro, eles registrariam suas observações, eles conheceriam locais históricos do seu bairro. De novo, é a questão da BNCC, a relação dele, a aprendizagem dele com o outro. Outro interessante aqui, pessoal, é a oficina de poemas, né? O aprender é levado a sério. O que acontece? Ele pode ser uma forma de descrever o outro, né? Minha relação com o outro. Através do poema eu descrevo um amiguinho, descrever o lugar, fazer uma autodescrição, um trabalho de autoconhecimento. Outro interessante aqui, pessoal, é a oficina de história em quadrinhos, onde o aluno pode trabalhar um fato histórico, onde ele quadriniza esse fato histórico, ou ele pode fazer uma autobiografia em forma de história em quadrinhos. Ele pode se encaixar como um super-herói dentro do contexto em que ele vive. É muito interessante também. Pessoal, tem a questão também da filosofia, o meu eu, o aprender a ser. O que acontece? Elabora-se um questionário, onde um aluno responde em relação ao outro, né? Quem sou eu em relação ao outro? E esses alunos respondem esse questionário e entregam ao outro no final. Tudo dentro de habilidades propostas pela BNCC. Continuando. 7. A dinâmica do conhecimento. Pesquisa e interpretação corporal. Brincando de detetive. Como trabalha o historiador. Um exemplo bem interessante é o seguinte. Pensar como o historiador trabalha. O historiador ele trabalha como uma espécie de detetive. Ele não estava lá quando o fato ocorreu, ele não estava lá quando aconteceu o fato histórico, mas a partir de vestígios, a partir das pistas deixadas pelo acontecimento, ele consegue, de certa forma, reconstruir o passado. Então, nós podemos trazer essa dinâmica de pensamento para as aulas do ensino fundamental 1. Ok? Outra coisa interessante aqui é a oficina de maquete, onde o aluno pode construir o seu bairro, construir alguma coisa interessante. E por último, eu tenho a questão do xadrez humano. Tá? O xadrez humano, o ser humano, os alunos podem aprender a história, podem aprender a trabalhar, movimentar as regras. Ok? Essas são algumas propostas, lógico, vai ter mais, algumas propostas sobre o ensino de história nos anos iniciais do ensino fundamental. Ok? Para finalizar aqui, pessoal, a aplicação, nós vamos fazer o quê? Como seria a metodologia? Seria o fato da gente ir à escola, aplicar esses jogos, essas atividades lúdicas propostas no projeto, para sair do campo, né, da história da decoreba, de nomes, datas, pessoas, e trabalhando com conceitos propostos pela BNCC, transformar as atividades, as habilidades propostas pela BNCC de forma mais lúdica, mais divertida, mais prática aos alunos nos anos iniciais do ensino fundamental. Seria essa a nossa proposta. Aqui estão as fontes. Muito obrigado e até mais.